Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida, que talvez você não tenha se dado conta que existe um clamor vindo de Deus para as nossas vidas e talvez você não esteja dando ouvidos a ele. Abra a palavra de Deus comigo, por favor, em Provérbios no capítulo 1. Vai lá, pega a sua Bíblia, amém? Pega a sua Bíblia, Provérbios 1, dá pausa no vídeo, mas acompanhe na Bíblia, amém? Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim a poderosa palavra de Deus: A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor, como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Nós encontramos aqui nesse texto um clamor da sabedoria por algo, por arrependimento, por uma conversão genuína. E nós encontramos nesse texto que esse clamor, ele é um clamor que ele acontece do lado de fora. Ele não é um clamor às escondidas, ele não é um clamor secreto, um clamor oculto, mas um clamor que está disponível a todos aqueles que escutarem. A Bíblia diz aqui, versículo 20, a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Não é dentro de casa, não é no contexto aqui, não é no quarto, não é ao pé do ouvido simplesmente, mas existe um clamor, existe uma voz levantada, existe um brado com palavras proferidas, chamando a cada um de nós ao arrependimento dos nossos pecados, a uma conversão genuína e completa, total a Deus por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, desprezamos isso. E interessante que já você vai ver aqui comigo, acompanhar comigo, alguns perfis de grupos de pessoas que talvez você esteja em um ou mais deles. Esse clamor, nós vemos, por exemplo, Atos, no capítulo 17, se você puder acompanhar aí, Atos, capítulo 17, Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, e na sua segunda viagem missionária ele passa por Filipos, ele sofre uma terrível perseguição, chega até Tessalônica, lá em Tessalônica ele consegue pregar o evangelho com muita dificuldade, com muito combate. Alguns judeus e muitos gregos se rendem a Cristo. Depois ele é escorraçado de lá também, vai para Bereia, e lá os bereanos
conferiam, né, nas escrituras aquilo que Paulo estava dizendo, se era bíblico ou não. De fato, fazia parte das escrituras. Você deve se lembrar desse texto, dessa referência. De lá ele também sofre perseguição e ele vai então para Atenas. Chegando em Atenas, nessa dinâmica de Bereia para Atenas, ele envia então a sua equipe missionária que o estava acompanhando para que pudesse saber notícias da igreja em Tessalônica, né, da forma como ele precisou sair. E lá em Atenas, quando ele estava sozinho, uma cidade onde a idolatria dominava de forma muito grande, há quem diga que tinha mais estátuas em cada local nas ruas do que homens. E um dos altares que existia lá naquela cidade era o altar ao Deus desconhecido. Então Paulo ele aproveita esse gancho desse altar ao Deus desconhecido, e no Areópago ele profere então uma pregação, uma palavra, uma mensagem maravilhosa que nós encontramos registrados em Atos capítulo 17. E concluindo a mensagem, ele faz então um apelo. Diferente desse apelo que nós conhecemos no meio da igreja, né? O apelo para a pessoa, entre aspas, aceitar a Jesus. Não, na verdade, esse confessionalismo não torna a pessoa de fato uma cristã, mas o que nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos fazer é um apelo, um chamado ao arrependimento. E então ele diz, está registrado aqui em Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens. Não é amanhã, é agora. É agora que o Senhor te ordena. A todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Há um clamor do Senhor, há um clamor do Espírito Santo, bradando para que você ouça te chamando ao arrependimento. Quando? É amanhã que você tem de se arrepender? Não, é hoje, é já. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se ao final deste dia você estará vivo. Então o clamor de Deus a você, arrependa-se hoje, já, agora, nesse momento. Por quê? Porque haverá um dia em que ele vai julgar o mundo por meio do homem a quem ele enviou, dando prova disso, ressuscitando dentre os mortos por Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, porque muito em breve Jesus retornará, levará a sua igreja com ele e julgará esse mundo. Ainda que você não esteja vivo quando Cristo retornar, ainda que você pode não estar vivo até o final deste dia, e aí sim, conforme Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nos diz que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que você morrer, qual o destino da sua alma? Arrependa-se. E esse clamor, nós vamos ver aqui na palavra, em Provérbios, no capítulo 1, algo muito importante. Quem chama? Quem faz essa convocação ao arrependimento? Porque no versículo 20 a palavra diz assim: a sabedoria clama lá fora. Então, a sabedoria. Só que nós vemos aqui nos versículos 20 e 21 que é uma sabedoria personificada. Uma sabedoria personificada comunicadora, porque ela clama, ela levanta a voz, ela brada, ela profere palavras, ela está interagindo, se comunicando. Dos versículos 23 a 33, nós vemos que é uma sabedoria que cuida. Cuida porque nós vemos ali um tom de repreensão, dos versículos 23 ao 32, mas no 33 nós vemos uma promessa maravilhosa, uma promessa específica que encoraja. E
não é fato que você, quando ama alguém, você tem a responsabilidade sobre aquele alguém que você cuida. Os pais, nós não cuidamos dos filhos e em dados momentos nós usamos um tom de repreensão, mas com o objetivo de que haja uma correção, um arrependimento do filho e o filho então seja encorajado a fazer o que é o certo. Nós, como filhos, também não fomos já repreendidos por nossos pais e nós sabemos que, talvez não naquele momento da repreensão, mas depois nós compreendemos que a repreensão, por mais que nos doesse, ela tinha por objetivo o nosso bem. E é assim que o nosso Deus faz conosco. É assim que Deus está fazendo comigo e com você hoje, nos chamando ao arrependimento. Então nós vemos que essa sabedoria, ela é personificada, comunicadora, mas ela também é cuidadora. E no texto aqui, em Provérbios, no livro de Provérbios, o mote, o ponto central do livro é tratar sobre a sabedoria. Claro que em outros aspectos, mas como tema principal, como a sabedoria é preciosa e importante. E em dados momentos do livro, em alguns textos, em alguns capítulos, a sabedoria ela é personificada. É tratada como uma pessoa. E é interessante, se nós meditarmos no capítulo 8, pedir que você abra, se você estiver com a sua Bíblia aí. Se você não estiver ainda, dá pausa no vídeo, pega a sua Bíblia, por favor. No capítulo 8, a partir do versículo 22, nós vemos algo muito interessante e nós conseguimos enxergar algumas características aqui. Diz assim, Provérbios 8, a partir do 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida, ou estabelecida, dependendo da versão, desde o princípio antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Será que você consegue enxergar que nessa personificação da sabedoria nos parece aqui uma descrição muito específica, muito precisa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Aquele que no princípio estava com Deus e era Deus. João capítulo 1 nos mostra exatamente isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Você conhece, mas acompanha aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez no princípio. Então nós podemos, sim, compreender que a personificação da sabedoria aqui aponta para o Senhor Jesus, aquele que no princípio estava com Deus. Depois vamos ler alguns versículos no final do capítulo 8, nós paramos no versículo 31, mas, por exemplo, nós vemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, nós vemos a palavra nos mostrando algo muito interessante sobre a sabedoria, nos relacionando que a sabedoria ela aponta exatamente para o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 21, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove-se
a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Preste atenção. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então nós vemos nesse texto que a sabedoria, ela aponta para Jesus, porque aqui é tido como a sabedoria de Deus e também feita por Deus sabedoria para nós. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Colossenses, epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. A partir do versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós não somos sábios por nós mesmos. Nós não temos condições de nós mesmos naturalmente sermos sábios, mas todo o tesouro do conhecimento, da sabedoria, estão escondidos em Cristo, porque Ele é a sabedoria de Deus. Agora, quem que está sendo chamado ao arrependimento? Nós vemos aqui no texto de Provérbios, no capítulo 1, três grupos de pessoas que são chamadas ao arrependimento. Os simples, ou os nécios, os escarnecedores, ou zombadores, e os insensatos, ou os tolos. Versículo 22 de Provérbios 1. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Até quando? O primeiro grupo, os simples, os nécios. O termo hebraico para essa palavra aponta exatamente para aquele que é ingênuo, para aquele que tem a mente aberta, a mente fraca, alguém que é moralmente neutro. É aquela pessoa que é tida como o Maria vai com as outras, que se deixa levar facilmente pela palavra do outro. Algo interessante aqui, Provérbios, no capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus diz: o simples, que é o mesmo termo aqui do capítulo 1, versículo 22, o simples dá crédito a cada palavra. O que fala ele acredita, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, o nécio, o simples, ele é ingênuo, mente aberta, e ele é negligente, porque ele escolhe um caminho errado, ele tem mais escolhas, porque ele não tem prudência, ele negligencia. Ele é negligente com o cuidado da sua vida espiritual. Ele é negligente com o seu crescimento espiritual. Ele é negligente com aquilo que ele deveria conhecer da poderosa palavra de Deus. Ele é negligente com aquilo que já está diante dele,
com aquilo que ele já recebeu do Senhor. Ele é negligente com isso. E por ele ser negligente, não ele próprio se enchendo de Deus, mergulhando na palavra de Deus, ele se deixa levar por aquilo que o outro diz. Você está entendendo? Quando você deixa de meditar na palavra, quando você deixa de diariamente estar lendo as Escrituras, quando você deixa o seu devocional, quando você não tem uma vida de oração, quando você decide não participar dos cultos da sua congregação, quando você decide não estar junto com os irmãos, quando você decide se encher das coisas do mundo, você está sendo negligente com a sua vida espiritual. Você está sendo alguém simples na sua atitude. E interessante porque a pergunta aqui em Provérbios 1, 22, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Ou seja, o ingênuo, que é negligente com a sua vida espiritual, mente aberta, mente fraca, bobo, menino na fé, ele ama isso. Ou seja, tá bom assim. É cômodo. Fica acomodado na sua vida espiritual. Você fica acomodado com o quanto que você mergulha em conhecer de Deus. Para você tá bom, tá suficiente, tá bom assim. Você não quer ter trabalho. Você é preguiçoso na sua vida espiritual. E você precisa se arrepender, porque até quando você vai agir assim? Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. A partir do versículo 11. Porque é impressionante como nós colocamos a culpa no outro, naquilo que o outro faz ou deixa de fazer para nós. E não olhamos para nós mesmos e apontamos para nós como errados na situação. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo, falando de Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, quando se você está assistindo aqui esse vídeo, é porque você, de alguma forma, você acompanha vídeos na internet. E talvez você tenha aberto mão de você congregar, fazer parte de uma igreja local, de uma congregação, para que você pudesse sozinho, no seu lar, você seguir a sua caminhada cristã, sem estar junto de outros irmãos em Cristo. E isso faz, muitas vezes, que você comece a assistir muita porcaria. E nessa tua simplicidade, nessa necedade, nessa ingenuidade, nessa mentalidade aberta, fraca, nessa negligência, você acaba sendo levado por ventos de doutrina. Você está entendendo? E talvez você tenha deixado a congregação onde você estava preocupado, chateado com algumas coisas, que depois você se deu conta, mas na verdade, olha por que você foi enganado no versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Por quê? Você foi enganado fraudulosamente? Porque você provavelmente é um menino na fé. É simples assim, é tão simples quanto isso. E talvez hoje você perceba que
a tua vida espiritual ela está de um jeito e não de uma forma que muitas vezes você está distante, longe de Deus, não tem profundidade no seu relacionamento com Deus, por culpa sua. Por quê? Porque você é menino na fé. Você não prioriza estar no meio de uma congregação. Você não prioriza isso, porque cada um... Interessante que quando eu compartilhava, no mesmo dia eu compartilhava esse texto aqui com os irmãos, horas depois meu pastor compartilhava com outro foco, mas compartilhava também sobre isso, a importância de nós estarmos na congregação e como congregação, ali fazendo parte, cada um ministerialmente, né, cada um no seu chamado, no seu exercício ministerial, vai nos direcionar a que nós sejamos aperfeiçoados, a que nós nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Versículo 12 nos diz isso, né, querendo o aperfeiçoamento dos santos, que cada um de nós seja aperfeiçoado. Então, até quando? Até que nós cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e o conhecimento do Filho de Deus não é individual, porque eu sozinho posso ter minha intimidade com Deus, conhecer a Cristo, ser conhecido dele, mas eu só conheço ao Senhor completamente na comunhão dos santos, como Efésios no capítulo 3 nos revela. Então, é o conhecimento de Deus e a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então nós precisamos não ser mais meninos na fé. Não dá mais para você ser negligente. Não dá mais para você ser ingênuo, simplório e não desejar cuidar da sua vida espiritual. Não dá mais. Você precisa crescer. E Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ela nos mostra isso também. Porque num dado momento, o autor aos Hebreus, capítulo 5, ele comenta a respeito disso no texto, sobre como nós precisamos... claro que aquilo era para aquele povo, para aqueles irmãos, mas isso se aplica a nós hoje. Diz assim o texto sagrado, a partir do versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por que você não discerne o bem e o mal? Você acaba escolhendo um mau caminho, não compreendendo que aquilo é errado muitas vezes. Não porque você seja inculpável, tá? Não coloque isso como desculpa, mas é porque você não tem um mantimento sólido que vai te proporcionar que os seus sentidos sejam exercitados. Só isso. E aí você não consegue discernir o bem como o mal. Então cresça, não seja simplório na sua fé. O segundo grupo, Provérbios 1, 22, é o grupo dos escarnecedores. Porque o texto pergunta, até quando simples amarão a simplicidade? Zombadores, até quando? O que são esses zombadores, os escarnecedores? Eles são aqueles que desafiam, colocam em dúvida. Aquele que não é aquele que, por ingenuidade e negligência, não conheceu a verdade. Mas ele, sabendo qual era a verdade, ele zombou dessa verdade. Você está entendendo? Ele desafia, sabe que é o certo, qual é o certo, mas prefere escolher o caminho errado,
sabendo que está desafiando ao Senhor. É aquele que sabe que a sua prática é pecaminosa, prefere permanecer no pecado. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? Até quando? É aquele que deseja, cobiça, tem prazer, ele se delicia nessa vida. Que vida? Na vida de escárnio, de zombaria. Porque sabe qual é a verdade, que precisa se arrepender, mas permanece na prática do pecado. Não zombe de Deus, não zombe do Senhor. Toma posição, arrependa-se hoje, agora, dos seus pecados. 2 Pedro, eu me lembrei de 2 Pedro no capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Às vezes a pessoa fica, a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar, mas eu vou continuar desse jeito aqui, porque está tranquilo, está demorando, e será que vai voltar mesmo? A Bíblia diz, mas será que isso é verdade? E zomba, inclusive, da volta de Cristo, zomba de que haverá um juízo, de haverá um julgamento. Diz assim a palavra de Deus: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Só uma pausa aqui. Então, Pedro está escrevendo, olha, eu estou escrevendo a segunda carta, e para quê? Para que eu possa despertar com exortação um ânimo sincero de vocês. Para que talvez na sua igreja, ou em vários textos que você lê na palavra, o Espírito Santo te confronta, te mostra, aponta ao seu pecado? É para que você possa ser exortado a ter a motivação correta, o ânimo sincero em caminhar com Cristo. E para te lembrar, versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências ou paixões. Andando segundo as suas paixões. Não anda segundo a palavra, anda segundo suas paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está tudo igual, o mundo está aí ainda, né? Não estou sofrendo nenhuma consequência da prática do meu pecado, está tudo aí do mesmo jeito. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Não se engane, Deus já exerceu juízo sobre a humanidade, por meio da água, salvando-se apenas Noé e a sua família. Não se engane. Versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tem julgamento de Deus. Sai dessa zombaria. Haverá um juízo para todo aquele que não se arrepender dos seus pecados e não se render completamente ao Senhor Jesus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependa-se dos seus pecados, pelo amor de Deus. Até quando você vai zombar do Senhor? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? E aí Pedro pergunta, sabendo dessa verdade, quem que vocês vão ser? Vocês serão escarnecedores? Vocês serão ímpios? Vocês permanecerão na prática do pecado? Ou vocês vão andar em santidade diante de Deus? Mas nós,
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Não zombe do Senhor. Não zombe do Senhor. Então, o primeiro grupo, ele nos mostra aquele que é o simples, o nécio, que é levado pelos ventos de doutrina, né? Ele é menino na fé, ele não cresce. O segundo grupo, esse que nós acabamos de ver, o zombador, o escarnecedor. Mas e o terceiro grupo de pessoas? O zombador é aquele que procura viver no seu deleite. Mas e aquele que é o insensato, terceiro grupo? Até quando, ó simples? Provérbios 1:22. Amareis a simplicidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, insensatos, odiareis o conhecimento? O primeiro grupo, os simples, eles amam essa simplicidade, para eles está bom. Eles são negligentes, não se importam em crescer, não se importam em serem meninos na fé, do jeito que tá bom. O segundo grupo é o de zombadores, aqueles que sabem qual é o certo, mas preferem seguir o contrário, desafiando a Deus. Eles desejam, se deleitam em andar nas suas próprias paixões. E o terceiro grupo de insensatos é aquele grupo de pessoas que são loucas porque não querem ouvir a verdade. Não querem ouvir. Odeiam conhecimento. Eles rejeitam aceitar a verdade. Eles ignoram a realidade. São pessoas que são espiritualmente obstinadas para elas. E eu vejo um paralelo em Romanos, no capítulo 1, muito grande sobre isso. Porque por mais que, quando você é aquela pessoa que pula textos bíblicos para não ser confrontado, ou você tem sublinhado, destacados na Bíblia, versículos que, sabe, te colocam para cima, que te encorajam, que fazem você se deleitar com as coisas aqui na terra, que a sua interpretação faz com que você, distorcida, diga-se por sinal, faz com que você entenda que você é a razão daquilo, que você é o centro do universo, e você tem sublinhado, e os outros textos que te confrontam, você rejeita. Você está entendendo? E pregações cristocêntricas, pregações do evangelho que te confrontam, você fica bicudo, você não gosta de ouvir, você não quer ouvir. Romano, você não quer conhecer a verdade. Odeia o conhecimento da verdade. Então, Romanos 1:18 diz assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É aquele, eu não preciso saber a palavra de Deus, porque eu sei andar no meu caminho. Eu ando aqui do meu jeito, eu não preciso da palavra. Se acha sábio, mas na verdade é louco, porque não quer ouvir a palavra de Deus. Só que é indesculpável, porque o texto aqui nos revela que a ira de Deus se manifesta do céu. E as coisas invisíveis, desde a criação, o poder de Deus, a divindade de Deus, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, ainda que você rejeite a palavra de Deus, não queira ouvir, dar ouvidos ao apelo do Senhor, ao arrependimento, ainda que você não rejeite ouvir pregações que te confrontem e você selecione pregações, vídeos, ou até você trata as igrejas locais como uma loja onde você está adquirindo um produto
que vai satisfazer o seu ego, vai te dar uma vacina, para um conhecimento para você viver a semana, e não para que você seja transformado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que você rejeita o conhecimento da verdade. Você é louco. Você é insensato. Até quando, louco? Até quando insensato? E ainda que você rejeite esse confronto, você foge do confronto. Você foge do confronto. Por quê? Porque você não quer que a luz de Cristo ilumine as trevas onde você está, porque você não quer que as suas obras, que são obras pecaminosas, elas fiquem à mostra. Você não quer se arrepender dos seus pecados, então você foge da palavra de Deus. Arrependa-se enquanto é tempo, arrependa-se agora, pelo amor de Deus. Você não percebe que você está caminhando para a perdição, a passos largos para a perdição? Arrependa-se. Arrependa-se. Não seja louco. Não rejeite a correção. Não rejeite a palavra de Deus. Não seja louco. O primeiro grupo, o simples. Ele é negligente, é ingênuo. Ele não cresce, é menino. E por não conhecer, porque é menino, ele tudo que fala ele acredita, ele acaba fazendo as más escolhas e se perde. Está indo para o inferno, arrependa-se. Não seja negligente com a sua vida espiritual. A responsabilidade é sua. Não é de ninguém não, é sua. Você tem uma Bíblia para ler? Tem. Então leia a Bíblia. A responsabilidade é sua. Você pode orar? Pode. Tem voz? Ore. A responsabilidade é sua. Você pode participar dos cultos, você pode ir, estar com a congregação, vá, não seja negligente. A responsabilidade é sua, não é de ninguém não. Para de colocar a culpa no outro. Olha para dentro de você, olha para o seu umbigo e se arrependa-se dos seus pecados. Você que vive no deleite como zombador, você sabe, conhece a verdade, mas você vivia como eu vivia, zombando de Deus, sabendo da verdade, escolhendo caminhar pelo caminho da perdição. Arrependa-se, não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Não seja insensato. Não rejeite a palavra, não seja louco. Ainda que você rejeite toda a palavra, você vai ser julgado. Aliás, você já está condenado se você não se rende ao Filho de Deus. Não zombe do Senhor. Só que existe uma promessa. A promessa Ezequiel, versículo 23 de Provérbios 1. A palavra de Deus diz: atentai para a minha repreensão, ou convertei-vos, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Numa leitura aqui, sem personificar a sabedoria, nós vamos dizer assim, então aquele que atenta à sabedoria vai ser sábio, ok. Mas nós vimos que a sabedoria, ela personifica em muitos momentos aqui em Provérbios o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado. E se nós entendermos isso, entendermos aqui, nós nos lembraremos da promessa do Senhor Ezequiel, no capítulo 36. Olha o que a palavra de Deus diz, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Quem tem a atitude de nos purificar é o próprio Deus. Quando você se arrepender dos seus pecados, quando você crendo em Cristo e como consequência, evidência da sua fé genuína em Cristo, que morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele, para que você tivesse os seus pecados perdoados, para que você fosse reconciliado com Deus, para que você tivesse uma nova vida em Cristo, para que você tivesse vida eterna. Quando você compreende isso, a verdade do Evangelho, e como evidência você se arrepende dos seus pecados, confessa a Deus, o que o Senhor faz? Ele te perdoa e Ele te purifica pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Conforme João 1 nos relata,
Somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Vem de Deus a purificação. Deus quer te purificar. Deus não quer que você permaneça em pecado, na prática do pecado, que você não atenda ao clamor dele. Ele só quer que você atenda ao clamor. Arrependa-se. Até quando? Você está entendendo? Mas ele quer te purificar. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, uma nova disposição interior, um novo coração, uma nova força interior. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, aleluia, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. O Senhor aqui em Ezequiel estava prometendo colocar o espírito dele dentro de nós, e ele mesmo habitando dentro de nós. Quando purificados por ele nós formos. E não só ele habitando em nós por meio do seu Espírito, ele nos faria andar segundo a sua palavra. E eu vejo em Romanos capítulo 8, nós vemos um paralelo disso, um cumprimento, porque olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ande segundo o Espírito de Deus. Se você de fato é um verdadeiro discípulo de Cristo, arrependa-se dos seus pecados, confesse ao Senhor, mude a sua trajetória, não viva desse jeito, permita que o sangue de Jesus te purifique, permita caminhar, andar pelo Espírito Santo de Deus, amém? E no texto de Provérbios 1 tem uma promessa. Qual é a promessa no versículo 23? Atentai para minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Essa é a promessa. Mas existe também uma consequência para quem recusa o clamor ao arrependimento. Nós vemos isso claramente aqui na continuação do texto. Entretanto, porque eu clamei e recusaste,
e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. É interessante que lá em Salmo 2 nós vemos que o Senhor vai zombar, rir. O texto diz isso, dos poderosos, né, que rejeitaram o seu Filho, a Cristo. E aqui o texto diz que clamarão a Ele, mas Ele não vai responder. Vão buscar de madrugada, porém não o encontrarão. Haverá um tempo que nós não encontraremos o Senhor na nossa busca. Então hoje você precisa se arrepender. Aí continua no versículo 29. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Não despreze a repreensão do Senhor. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Comerão do fruto do seu caminho. Me faz lembrar de Gálatas 6, versículos 7 a 8. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidamente. Não zombe do Senhor, porque isso é muito sério. Aquilo que você planta, você vai colher. Olha o que o texto diz. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou dependendo da versão, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não zombe do Senhor. Versículo 32. Porque o erro dos simples, né? O erro aqui, em hebraico, talvez na tua versão fale desvio, fala daquele que retorna, daquele que volta atrás. O simples. O simples, por ele não crescer espiritualmente, ele acaba muitas vezes abandonando a fé, voltando atrás. O erro dos simples os matará, porque ele está morto espiritualmente, né? E o desvario dos insensatos o destruirá, a impressão de bem-estar, né, do insensato o matará. Só que aí, irmãos, querido, olha, o que o versículo 33 nos diz? Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. E essa é a chave. Como dar ouvidos? Como atender ao clamor de arrependimento que o Senhor nos faz? Capítulo 8, lembra que nós lemos? A partir do versículo 32, nós lemos até o 31, vendo uma personificação da sabedoria com características muito ali precisas de Cristo antes da fundação do mundo, mas olha o que diz a palavra de Deus, Provérbios 8, 32 em diante. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. De que forma dar ouvidos? Velando as minhas portas. Quando? Só num momento, no dia do culto? Uma vez por semana? Ficou só no passado? Não. A cada dia. Velando as minhas portas a cada dia. E o termo aqui aponta exatamente para isso. É você, dia a dia, ser dedicado em estar diante do Senhor. Zelando, cuidando, sendo zeloso em estar diante do Senhor. Então, quando que eu devo estar diante do Senhor? Todos os dias. Todos os dias aos pés do Senhor Jesus Cristo, como Maria, irmã de Lázaro e Marta, aos pés do Senhor, todos os dias, todos os dias, todos os dias aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor, com zelo, com cuidado, não negligenciando, mas sendo zeloso, cuidadoso em você dia a dia estar diante do Senhor.
E qual a segunda maneira de dar ouvidos? O versículo continua: esperando as ombreiras da minha entrada. Esperando. É com essa esperança. Você precisa ter a esperança de que quando você vai até o Senhor, arrependido dos seus pecados, clama pela salvação, clama por Ele vai te transformar. Tenha essa esperança, tenha fé e tenha a esperança de que Cristo retornará. E esse corpo carnal, ele será transformado à semelhança do corpo de Cristo, num corpo glorioso, onde nós não precisaremos mais lutar contra o pecado, mas até lá, até o retorno do nosso Senhor Jesus, que nós possamos perseverar, velar e estar diante da presença dele todos os dias, guardando a esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. E o texto continua: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Amém? Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Arrependa-se. Até quando você vai ser simples, negligente, não vai crescer espiritualmente? Até quando você vai zombar, escarnecer e se deleitar em você andar segundo as suas paixões? Até quando você será louco, insensato, odiando o conhecimento, rejeitando conhecer, ouvir a verdade? Arrependa-se hoje, em nome de Jesus. Vele por estar todos os dias diante de Cristo e guarde firme a esperança para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.